Audrey Mandala. Que ótimo! Boa tarde. O mundo está enfrentando a sua pior crise migratória desde a Segunda Grande Guerra. São 65 milhões de pessoas que são forçadas a deixar as suas casas. Bom, no Sem Censura de hoje nós vamos falar do Dia Mundial do Refugiado. E os nossos convidados são o Wissam Arbash, é isso mesmo, Wissam? Wissam Arbash. O Wissam Arbash, que é um refugiado sírio. O Wissam é farmacêutico, ele é produtor cultural e ele é poeta. E ele chegou ao Brasil em 2014. Bem-vindo. Obrigado. Nós estamos com Débora Alves, que é a coordenadora do Serviço Social do Programa de Atendimento a Refugiados da Cáritas, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Bem-vinda, querida. Nós estamos com Audrey Mandala. Sim, Mandala. Que é um refugiado do Congo e é poeta também. Ele dá aulas de francês na ONG Abraço Cultural e está no Brasil há 2 anos. E estamos também com Vanessa Berger, que é professora de Direito Constitucional da UFRJ e é pesquisadora de migração há 25 anos. Quer dizer, você conhece bem todos os problemas que esses nossos 2 personagens enfrentaram e enfrentam. Exatamente. Tá? Nós estamos também com o nosso produtor de web, Bruno Barros, que vai nos explicar como é que vocês podem participar do nosso programa hoje. Então, Bruno, e aí, Vera? Fiquei muito tempo sem saber que estava no ar, conversando aqui com o Audrey. É que o assunto estava bom, né? Aliás, Pois o sofá é. hoje está lindo, gente. Que bom que a gente vai fazer um programa que celebra a diversidade, né? Enfim, independentemente de orientação sexual, de cultura e de tudo mais. E a gente quer também a sua participação que está em casa. Manda sua mensagem aqui pra gente, usa a hashtag Sem Censura, ela vai cair aqui e eu vou passar para eles. É bem Maravilha. simples. Bom, nós vamos assistir agora a um trecho de um documentário chamado Minha Travessia, que é produzido pela produtora alemã Deutsche Welle, que vai ser exibido pela TV Brasil na próxima quinta-feira, às 11 da noite. Esse filme mostra algumas histórias de refugiados. É um filme muito bonito. Eu aconselho vocês a verem um filme curto, tem 22 minutos. A gente vai passar um pedacinho para vocês se comoverem e assistirem na quinta. Vamos lá. La guerra, el terrorismo y la miseria obligan a millones de personas a dejar atrás su patria. Algunas de ellas han filmado su dramática fuga a Europa con un teléfono celular, con el fin de subir los videos a las redes sociales. بقولاتنا سرقنا افتشونا بقولاتنا كده انكا واشتخاط الله قدام له بمول افتشوها ساعة كان موبايل كان قدام كله خيترفه يوزوه جرب قليله جزء انا وعيت وانا الطوابع مالتي اجي فتشنو خلو اب جباي ويا بقلني مفتشن زغلو كرخ باي كلنا مالتي نزاع بس ترافقكم هنا نقول ترافقكم قواتي ولا ما غيرنا كندينا كي امنوا ما يكتم كنا راح نفكم الى الناس الذي امننا هنا وجزمنا في عالم ما بعرف مين هن عم ينفخوا البلامات. من میخواستم که برگردم ولی دیدم اینا تفنگ داشتن، چاقو داشتن. جميرنا أبرع مكاين مالتي جينا أنا أزيو خبيدي نيرتي كم أي أزيو تبي بالناس بوتها هذا سبب الحرودي أقول حبلوني تميلهم قد يفهمون يمزخر ببزح حساب من الحرودي من هالبات تطول الكامل. É muito impressionante. Eu aconselho vivamente vocês a assistirem. Vanessa, errei o seu nome, estou errando tudo, começando errado. Vanessa Berner. Yes. Ok, desculpe então. Sem problema. Wissam, eu queria pedir para você que você não contasse um pouco, depois eu vou pedir para o Audrey também, de onde você vem e como é que você chegou aqui há 2 anos. Então, eu sou refugiado sírio. A decisão que eu tomei em sair da minha terra, que eu amo, foi inesquecível. Eu lembro até agora que
Fiquei 10 dias sem água, sem poder tomar banho, sem poder lavar roupa. Aí tive que sair para a rua para lavar minha roupa, para comprar roupa íntima. Aí eu lembro até agora, quando pisei na loja, aí aconteceu uma explosão horrível. Aí me agachei no chão e, de repente, olhando pela porta de vidro, aquela mistura não esqueço. Mistura cinza com vinho de sangue. Pessoas gritando, com pânico. Uma mãe lamentando o filho dela. Inesquecível. Aí voltei para casa, eu vi o meu pai e minha mãe. Falei, gente, não dá para ficar mais aqui, assim. Tô perdendo a minha segurança, eu quero um lugar mais seguro, eu quero paz. Eu quero preparar um terreno para resgatar o resto. Aí a gente ama muito a terra, a gente tem patriotismo. Só a gente sai da terra por causa de um motivo que leva à morte, que é a guerra. Claro. Aí decidi sair, eu vim para o Brasil, porque também tem a minha tia aqui, que ela tem há 48 anos, mora em Vassouras. Também a história dela também tem relação à guerra, que a tia dela, a sogra dela também, que fugiu por causa da Primeira Guerra Mundial e veio para o Brasil. Aí encontrou com outro sírio que fugiu por causa da Primeira Guerra Mundial. Eles estabeleceram aqui, e eles teve filhos também. E um dos filhos voltou para a Síria e casou com a prima dele, que é a minha tia, a irmã do meu pai. E trouxe para o Brasil. A nossa tia, a gente perguntou ela recolheu a gente. Olha só, Vissam, você veio normalmente, você conseguiu pegar um avião e vir para cá, não teve toda essa fuga horrorosa através desses territórios? Felizmente não. Felizmente não. Felizmente não teve nada assim. Eu fui para o Líbano, fui na Embaixada Brasileira, agradeço muito porque está facilitando o visto para os sírios. Claro. Aí consegui pegar o visto no Líbano, e saí do Líbano para o Dubai e do Dubai até o Rio de Janeiro. Quem é que você está deixando na Síria que ainda está lá até agora? Seu pai e sua mãe estão lá ainda? Meu pai, ele faleceu em 2015 por causa de um câncer. Acredito que de tanto sofrimento que ele estava vendo o país estava passando, faleceu por causa do câncer. Tem lá minha mãe, meu irmão de 19 anos e minha irmã ainda. Eles ainda estão lá? Ainda estão lá. E você pretende trazê-los para cá? Aham. Desculpa, qual é a cidade deles? Cidade de Abrud, cidade interior de Damasco, capital da Síria. É a 70 quilômetros de Damasco, 70. Quer dizer, é pertinho de Damasco. Né? Eu espero realmente que você traga a sua família para cá, mas, na verdade, eu espero mesmo que você consiga voltar para o Brasil um dia. Audrey, você vem de onde e como é que você chegou aqui? Da República Democrática do Congo também. E eu cheguei em 2015, no mês de fevereiro. É um problema assim, como o amigo estava falando, sempre digo que refúgio não é um romance. Tem sempre uma história de tristeza atrás. Então eu era um estudante, pastoreava uma igreja também no meu país e trabalhava. E nós protestamos contra o governo do nosso país agora, o presidente que queria uma revisão constitucional para fazer um terceiro mandato. É o Joseph Kabila. O Joseph Kabila. Então, nós fizemos uma manifestação, acho que era dia 18, 19 de janeiro de 2015, só que o governo reprimiu isso. Isso deu um problema sério, quer dizer, houve presos e também mortos. Então, a gente não tinha segurança para ficar no país. 2 semanas depois, a gente deveria sair do país e eu consegui um visto para o Brasil. Lá mesmo? Lá no Congo, sim. E aí você veio de avião para cá, quer dizer, não teve que enfrentar também essa fuga horrorosa? Vim de avião também, graças a Deus. Vamos lá, Vanessa, qual é a situação das pessoas? Nós estamos aqui com o Wassim, que ele é representante da Síria, que digamos que é a situação mais grave mundialmente falando, né? A Síria é um país que tem 20 milhões de habitantes, mais ou menos, está com pelo menos 5 milhões em situação de fora de casa, pelo menos, né? Você pode estar com, sei lá,
com 4 milhões andando pelo mundo. E você tem muito poucos, são os maiores refugiados atualmente no Brasil, são os sírios. São os sírios. E são quantos? Quantos sírios? Quantos Pelos números que eu tenho, são os 8 mil. São 8.800 é o total de refugiados no Brasil. Se não me engano, é 2.252. Eu tinha anotado o número aqui. Porque são sírios, depois vem a República do Congo, a Colômbia, palestinos, que são os maiores grupos de refugiados hoje no Brasil. Mas, relativamente, o Brasil recebe, em relação à sua população e ao tamanho do Brasil, né, poucos refugiados. 8.800 é muito pouco refugiado. Muito pouco para um país tão grande. E que tem uma legislação tão favorável para o refúgio. O que se explica, né, pelo fluxo mesmo do refúgio, né? Eles vieram de avião. A maioria dos refugiados é a pé. Eles cruzam as fronteiras andando, né? A maioria dos refugiados, tanto da Síria quanto eles estão nas regiões mais próximas. Quer dizer, eles não conseguem nem ir tão longe. A gente viu nesse documentário, que ainda a gente não passou inteiro, mas os traficantes de seres humanos, eles cobram $10 mil para cada pessoa passar de fronteira. Quer dizer, é caríssimo, é absurdo e é mortal frequentemente. Né? Exatamente. Como é que a legislação brasileira, como é que ela é? A legislação brasileira, ela é considerada uma das melhores legislações do mundo para refugiados, porque ela faz uma adaptação que está prevista na Convenção de 51, de como que o país deve acolher o refugiado e tratar este refugiado. Então, ela estabelece mais ou menos os mesmos termos que estão na Convenção de 51 e no Protocolo de 1967. O refugiado chega ao Brasil... É engraçado, né, que são dois momentos de autoritarismo no Brasil, né? 67 é plena ditadura militar, né? Então, o Brasil, ele assina a Convenção, mas a lei é de 1997. É a Lei 9474 de 1997. Então, ela vai estabelecer a forma de ingresso. O refugiado chega, deve ter acontecido com vocês dois, né? Se dirige à autoridade de fronteira, que no caso é a Polícia Federal, e se identifica como solicitante de refúgio. Foi o que eles fizeram? Eles chegaram aqui no aeroporto e se identificaram e pediram refúgio, ou eles tiveram que fazer isso lá? Eu lembro que eu fiz na Polícia Federal. Aqui, Aí, em Volta Redonda. Tá. E o Audrey também fez aqui quando chegou? Primeiro fui encaminhado em Caritas, e a Caritas ajudou para fazer o procedimento todo. Mas antes de a Caritas, você foi à Polícia Federal ou você... Sim, a Caritas vai ajudar o procedimento e levar até a Polícia Federal. Isso. Porque estava escrito no visto, visto de turista. Tá. Por isso que eu queria saber. Vamos lá. A gente pediu... Débora, como é que vocês da Caritas, que é essa ONG ligada à Arquidiocese Carioca, vocês atuam em relação às pessoas que pedem refúgio? Quer dizer, como é que vocês se identificam e como é que vocês acolhem essas pessoas? Sim, a Caritas já trabalha há mais de 40 anos com esse tema. E os refugiados chegam, os solicitantes de refúgio chegam de diversas formas. Né? No Brasil, no caso deles, né, de avião, mas tem muitos que chegam também de navio, clandestinamente muitas vezes, né, passado por situações muito difíceis, sem alimentação, né, e chegam muitas vezes em estado muito crítico, né, até de saúde muitas vezes. Então a Caritas acolhe essas pessoas e a gente trabalha num tripé, que é o acolhimento, que é receber e identificar as demandas emergenciais, inclusive de abrigamento, de alimentação, a proteção legal, que é essa parte que a Audrey estava falando, que a gente acompanha e orienta sobre esse processo de solicitação de refúgio, e o processo de integração local, que é um processo mais longo e que é muito difícil e se torna mais difícil ainda em momentos de crise, como a gente está passando hoje. Né? Então, pensar em trabalho, em qualificação profissional, em acesso às políticas públicas, porque pela lei, como a professora falou, eles têm direito a acessar todas essas políticas públicas, assim como o brasileiro. Mas o desconhecimento, né, de como funcionam as coisas no Brasil, não falar o português, né, vir de uma outra cultura, tudo isso são questões que dificultam muito mais esse acesso a essas políticas públicas. Então, a gente trabalha muito também nesse viés, né, de tentar fazer a articulação e a mediação, né, entre as políticas públicas, né, os órgãos que são responsáveis por atender essas demandas e o próprio refugiado que vem com essas demandas, essas necessidades de integração. Né, desde que ele chega, apesar da lei ser considerada né, muito abrangente em termos internacionais, inclusive,
ela sozinha não garante efetivamente essa integração. Não, é impressionante, porque pelo que a gente está vendo, o número de refugiados é mínimo, é muito pequeno, porque, sei lá, 2.500 sírios no Brasil inteiro, eu não sei se concentra em mais lugar, mas é ridículo, e não ter uma estrutura de acolhimento e de atenção a essas pessoas é muito precário mesmo, né? Você acha que isso se deve a quê exatamente? A essa falta de hábito? O que nós temos de errado nisso? Eu acho que nós não temos políticas claras nem para receber imigrantes de uma forma geral e nem receber refugiados. Isso é interessante porque o Brasil ele é signatário do Plano do México, não é? Que seria para trazer refugiados palestinos. De fato, nós estamos recebendo mais palestinos agora do que recebíamos por causa do plano. O grande problema é como a Débora acabou de falar, é a integração. Claro, porque não é o estatuto, pelo visto, né? O estatuto, ele passa bem, né? Exatamente. Então, por exemplo, a Caritas, ela tem línguas, português para estrangeiros, né? Então, ela ensina português, ela tem esse programa. Mas, se a gente recebesse um grande número de refugiados, né? Como seria? Hoje, São Paulo e Rio são os que mais recebem refugiados no Brasil. E é engraçado, porque nós temos uma região de fronteira muito extensa, nós temos uma fronteira absolutamente permeável, ou seja, você vai para o sul, você tem uruguaios, você tem argentinos, paraguaios, todo mundo no norte do país também, e de repente você tem uma situação um pouquinho mais complicada, que são os refugiados, e você lida mal com elas. Exatamente. Né? E não é um problema só de crise, não pode ser, né, Débora? Não. Eles são muito poucos. Sim, isso se agrava um pouco, principalmente quando a gente fala em termos de trabalho, de inserção no mercado de trabalho, que é uma dificuldade grande, como o Issam falou, né? Eles vêm muitas vezes com formações específicas, né? Professores... O Issam, por exemplo, a gente não falou ainda que ele é farmacêutico, diplomado, revalidou seu diploma, fez todas as provas, está pronto e não tem papel. Mas ainda está aguardando, né, a finalização desse processo. Há 7 meses ele está esperando um pedaço de papel. Perdi 2 oportunidades de trabalho por causa de demora de sair o papel. Quer dizer, é verdade que você, nesse ponto de vista, está sendo tratado igual a todos nós. Verdade. Todos os brasileiros são tratados absolutamente da mesma forma, não é não, Bruno? Isso é muito democrático. Absolutamente igualmente tratado. Bem-vindo ao Brasil. Você também, né, Audrey? Então, o problema com o refúgio é que nem sempre você tem o tempo de trazer toda a papelada, o seu papel. Seu diploma, por exemplo. Para quem não tem diploma aqui, a situação é ainda mais complicada. Mas você também pode ter o diploma, por exemplo, no meu país. Nem todas as universidades que aqui são aceitas. Você pode ter o papel, o diploma, e o governo não aceitar, por exemplo, para fazer a revalidação do diploma. Então, não, mas isso daí, como é que a gente resolve esse problema, Vanessa? Porque isso é o caso de, inclusive, o Brasil vive contestando, Portugal contestava os diplomas dos dentistas, enfim. Isso é um pouco corriqueiro. Aqui no Brasil, as universidades públicas fazem a revalidação desses diplomas. E depende de cada universidade, porque elas têm autonomia. Então, por exemplo, na UFRJ, UFMG, que são as universidades onde eu já lecionei, né? Eu leciono na UFRJ, são os conselhos que fazem essa revalidação, passa pelas escolas, por exemplo, pela Faculdade de Farmácia, né? Há um parecer da Faculdade de Farmácia para ver se há coincidência entre os programas, etc. E, na verdade, cada universidade tem uma regulamentação própria, né? E depois de tudo pronto, de tudo aprovado, aí o MEC tem que ser remetido para o MEC não vai contestar, ele pode aprovar, enfim. Qual é a mas atitude a questão é da Caritas, por exemplo, em relação a isso? Em relação a você ter um cara diplomado e que está com uma situação burocrática complicada aqui? A gente vai buscando articulação com as universidades. Hoje, a UERJ assinou já um termo que é a Cátedra Sérgio Aveiro de Mello, com a Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, que é uma universidade que tem ações em prol dos refugiados. Então, um curso de português que a Caritas tem em parceria com a Faculdade de Letras e Educação da UERJ. Tem atendimento médico no Hospital Pedro Ernesto, que é um hospital vinculado à UERJ. Tem várias atividades que ocorrem dentro da UERJ que tem a intenção de favorecer essa integração do refugiado. Então, um dos caminhos é esse, essa articulação com as universidades para tentar que seja facilitado, assim como prevê a lei do refúgio, né, esse acesso a essa documentação, para que eles possam realmente trabalhar. Então, vou entrar em contato, assim. Sim. Bom saber. Né? É bom saber disso. Bom, vamos fazer um intervalo, na volta a gente vai continuar conversando
sobre o Dia Mundial do Refugiado. Até já. Hoje o Sem Censura está falando do drama dos refugiados. Deixa eu perguntar para o Bruno, então, se nós temos já algum comentário, alguma pergunta. Olha só, Cristiane Batista diz que o programa de hoje está sensacional. A Carolina pergunta se o Issam... Eu vou fazer logo as duas perguntas que eu tenho e depois vocês respondem. Pode ser? Okay. A Carolina pergunta se você fala com a sua família na Síria e a Madalena Lemos pergunta como que foi chegar num país, para vocês dois, como que foi chegar num país com uma cultura diferente, sem falar o português e o que vocês fizeram para se adaptar. Perguntas simples e curtas, em 3 segundos. Pode responder. Então, qual foi a primeira? Se você fala com a sua família na Síria. Sempre, todo dia. Skype? Skype, WhatsApp, a gente sempre fala, não esquece, com certeza. Quer dizer que lá, pelo menos, ainda tem Wi-Fi, né? Tá. Não, isso a gente é importante pra caramba. Sim, comunicação. Sim, ainda tem. Tá. Ainda tem. Você fala com a tua família, Audrey? Sim, falo também, com certeza. Também a mesma coisa? Sim, Skype. a mesma coisa, Skype, WhatsApp, Facebook. Sempre. Tá, maravilha isso. Qual era a outra pergunta? Como que vocês fizeram para se adaptar aqui? Vocês já falavam português, não? Não, no meu caso foi muito difícil. A primeira dificuldade que enfrentei, o português, porque é totalmente diferente do árabe. O árabe vem de outra raiz. De trás para frente também. Da direita para a esquerda é totalmente bem diferente. Se escutar em um árabe, eu aposto que você vai entender nenhuma palavra. De mesma forma foi para a gente também. A gente não entendia nada. Cheguei a estudar 2 livros de gramática em um site. Também fiz aula na faculdade de Vassouras, como ouvinte, para aprender a falar. Você está falando muito bem. Eu estudava 6 a 8 horas por dia durante 6 meses. Você está ouvindo muito bem, você está entendendo o que a gente está dizendo. A gente está falando absolutamente coloquialmente, sem preocupação, e você está falando muito bem. Você também está... Então, eu sou professor de idioma. Acho que a primeira coisa, a aulinha que a Caritas dá ajuda muito para a gente ter a noção básica. Mas também, como professor, aprender uma língua, a imersão, ajuda muito. Você já era professor lá? Eu dava uma aula de alfabetização também, francês, língua estrangeira, para os estrangeiros também. Isso. Acho que aprender uma língua num país onde a língua se fala, fica mais fácil do que no teu próprio país. Então, aqui no Brasil, como a gente precisa do português para viver, isso foi difícil no começo, mas depois a gente foi lutando e aprendemos a falar. Maravilha. Então, vamos falar da Feira do Livro de Brasília, que está aberta ao público até domingo no Shopping Pátio Brasil. É imperdível. Gostaria que vocês conferissem as atrações. Vamos lá. Oi, Vera. Oi, gente. Hoje, uma agenda cultural pra lá de diferente. Eu vim aqui pro coração de Brasília para um evento incrível que acontece, que é a Feira do Livro, a 33ª edição, e que esse ano está trazendo um tema interessantíssimo, que é cidadania e inclusão. E eu quero conversar com ele, um dos responsáveis, o coordenador da Feira do Livro. Diogo, tudo bom? Tudo bom, bem-vindo à Feira do Livro de Brasília. Muito obrigada. Tema interessantíssimo desse ano. Isso, é inclusão e cidadania, né? O livro é um mecanismo de cidadania e a gente está com o tema da inclusão também para conseguir trazer todos os públicos para a feira e tendo muito cuidado com isso também, com os voluntários e tudo mais, para ajudar esse pessoal a também frequentar o nosso evento. Primeira vez por aqui, eu acho que é uma boa oportunidade para pessoas assim como eu, que é estudante, de aproveitar nessa, não só pelo preço, mas o conhecimento, ter contato com diferentes tipos de literatura. Bom, e andando aqui pela feira, eu encontrei o Gustavo Dourado, ele que é um dos homenageados e é também o presidente da Academia Taguatinguense de Letras. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui na feira, ser homenageado. O tema é a Tropicália, homenagear Ferreira Goulart, Torquato Neto e Belchior. E a EBC também está marcando presença aqui na Feira do Livro. Estamos aqui nesse estande das rádios com uma programação ao vivo e o Lelo vai contar mais pra gente. É isso, né, Lelo? Tudo bom? Com certeza, nessa parceria com a Feira do Livro maravilhosa aí das rádios da EBC.
E vamos ter aqui um monte de coisa bem legal, entrevista com escritores, vamos ter distribuição de brindes, né? Vai conhecer um pouco mais do universo das rádios da IBC aqui na feira. Isso vai ser bem legal. Vem com a gente aí, chega aí. Bom, gente, ó, eu também não resisti, já vou levar para casa para atualizar a minha leitura e eu convido você que está em Brasília a correr para cá até domingão, Feira do Livro de Brasília, aberta à visitação. Vera, com você. Não percam. É muito lindo esse Paz Brasil. Vanessa, queria te perguntar uma coisa. Nós temos problemas com... cada vez mais venezuelanos estão entrando no Brasil, ou seja, numa situação de procurar refúgio. Não talvez refúgio no sentido do Estatuto, mas refúgio. Nós tivemos com o problema do terremoto no Haiti uma entrada massiva de, parece que são 80 mil haitianos que entraram no Brasil. Qual é a diferença dos haitianos, dos venezuelanos e desses refugiados, como o caso do Issam e do Audrey? Tá. A Convenção de 51, ela vai estabelecer, ela define o que é refúgio. Ela é o marco legal, inclusive para a nossa legislação. E ela vai ser depois ampliada pelo Protocolo de 67. Ela define que o refugiado é aquele que sofre perseguição ou que tem temor pela sua vida em função de perseguições políticas ou em função de sua filosofia ou de religião ou de raça ou de gênero, etc. Então, este é o refugiado, ele está sofrendo perseguição no país de origem. E, efetivamente, quando chega o processo de admissibilidade que vai ser analisado pela Caritas, né, encaminhado pelo Acnur, que é um convênio da Caritas com o Acnur, isso tem que ser considerado. É necessário que se verifique se o peticionário de refúgio ele se encaixa no que está previsto na Convenção de 51 e na nossa lei. Se realmente corresponde a esse perfil aí, de pessoas perseguidas. Porque o Estatuto de Refugiado ele é um estatuto pessoal e ele é distinto do estrangeiro. O estrangeiro, ele não tem a mesma proteção e os mesmos benefícios que o refugiado. Então, a questão é aplicar o Estatuto de Refugiado, é necessário que se atenda à Convenção e à legislação para não banalizar o refúgio também. Pois mas então, quando os haitianos vieram no caso de estresse absoluto em relação à própria vida, o caso deles não é de refúgio porque eles não são perseguidos em seu país. Exatamente. Eles podem voltar para o seu país a qualquer momento. O caso deles foi ao Conari, foi uma situação bastante complicada porque havia duas questões a serem consideradas, né? Primeiro que eles já tinha terminado a questão do conflito no Haiti, mas tinha havido um terremoto, o Brasil coordenou a MINUSTAH, né, que era a força dos capacetes azuis da ONU, no Haiti, e eles vão chegar em grande número na fronteira brasileira e vão solicitar refúgio, mas eles não se enquadravam no que estava colocado na Convenção e nem na legislação. Então, eles têm um visto que foi concedido pelo CENIG, que é o Conselho Nacional de Imigração, que é ligado ao Ministério do Trabalho, não ao Ministério da Justiça. Tá. E esse visto é um visto humanitário, que não está previsto na lei, o que é muito precário, não é? Então, isso é muito ruim porque é precário, mas é muito bom porque eles foram acolhidos. Porque responde a uma situação deles. Ou seja, a legislação, tanto a internacional quanto a nacional, ela não abrange todas as situações terríveis que nós estamos vivendo hoje no mundo, não é? Um mundo que tem 66 milhões de pessoas em deslocamento. Aquele negócio que eu falei no começo é real, né? Ou seja, uma situação como essa só durante a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, 1939 e 45, né? É mais, né? É mais. Nós, pela primeira vez, segundo o Acnur, nós atingimos um número superior a 60 milhões de pessoas se deslocando. Porque esse deslocamento, esse número, 66 milhões, não são só refugiados, são os deslocados internos. Os que perderam suas casas, digamos assim, né? Tem de tudo. Os que estão são sem vários, casas. Apátridas, todos eles estão nesse número do Acnur. Qual é o caso do Issam e do Audrey? Eles podem voltar? O caso do Audrey eu acho que é mais complicado porque me parece que ele teve problemas políticos claros em relação ao governo do José Kabila. No caso do Issam, ele está escapando de uma situação de guerra. Ele pode voltar? Caso eles queiram voltar, né, a situação que motivou a saída deles do país cessou, não existe mais essa perseguição, esse temor, eles podem retornar abrindo mão do refúgio, né? O refugiado, uma vez que ele é acolhido pelo Brasil como refugiado, o Brasil se coloca como responsável pela proteção dessa pessoa.
Então, ele não pode retornar... Ele é quase um cidadão brasileiro? Ele não, pode né? vir a ser caso ele futuramente peça a permanência, a naturalização. Né, 8 anos depois, né, alguns anos depois como refugiado. Ele tem um estatuto de refugiado que garante a ele proteção como um cidadão brasileiro, é isso que você está me dizendo? Acesso às políticas públicas, né, eles não têm direito, por exemplo, direitos políticos. Né, a votar, a ser votado, eles não têm esses direitos. Mas os direitos de acesso às políticas públicas, ao trabalho, à moradia... de trabalho, CPF, identidade, tem são tudo. os mesmos direitos igualmente aos brasileiros, né? Obviamente, tem dificuldades maiores, porque são pessoas que não nasceram aqui e não conhecem, né, como as coisas funcionam. Né? E tem esse período de adaptação, né, principalmente os primeiros meses, né, o primeiro ano, é muito difícil. Então tá, vamos falar sobre isso. Vamos lá, Audrey. O que você acha daqui um horror? O que você gosta? O que você está fazendo? O que você estranhou? É muito esquisito, a gente sabe, mas a gente também acha. Acho que é o problema cultural, né? A sociedade congolesa é uma sociedade muito diferente da sociedade brasileira. Como por exemplo, nos comportamentos, por exemplo. Quando cheguei, a primeira coisa que eu estranhei, achei muito absurdo, mas que é normal, aqui é a praia. Eu cheguei na praia de Copacabana, eu Pessoas falei... seminuas tomando banho, é isso? Isso aí, eu nem falei semi, eu falei quase nua. E eu me disse, isso aqui é o inferno. Mas depois... claro, porque você é pastor, você é religioso. Mas acho que isso não é muito ligado à religião, mas é ligado ao costume, à cultura, entendeu? Na África, inclusive, praticamente no Congo, principalmente, a mulher cobre quase o corpo inteiro. Tá. Então, não é fácil andar de biquíni na praia. E, inclusive, em Kinshasa, que é a capital do Congo, não tem praia. É porque é interno, né? O Congo não tem... É interno, então, não tem praia. Tem praia lá embaixo, na província de Bakongo, mas na capital não tem praia. Então, essa prática não é mas está menos ligado à existência da praia, mas ao hábito cultural, feminino, isso aí, que não é visto assim. O que não impediu nem você nem ele de casarem com brasileiros. Acho que isso é uma escolha pessoal. Né? Você está namorando a Paula. Paula? Entendeu? Está namorando a Paula. E você casou com... Mas isso que ele falou certo, é um pacto cultural. Pois é, o que você estranhou, Wissam? Então, eu vim de um país conservador nos costumes, totalmente, para um país muito liberal. Aí tem esses dois extremos bem diferentes. Então, o que estranhei é que eu não quero dizer que tem uma cultura melhor do que a outra. A cultura é uma coisa incomparável. A pessoa escolhe o que faz feliz, o que serve na vida, né, dela. Então, acho que lá as pessoas mais comprometidas com relação à hora, trabalho, relacionamento. E também, ao mesmo tempo, por outro lado também, é comprometida com a religião e com costumes da cidade, da comunidade. Essa que gera intolerância nas pessoas. Fica mais difícil para dizer sim, para aceitar o outro como é em relação tipo, ao homossexualismo, casar com a outra religião ou a outra raça. Essa intolerância vem também de pessoa comprometida com tudo. Mas também não está ligado a momentos de crise, o fato do país estar em guerra, que torna as pessoas um pouco mais intolerantes também, não? Talvez você não saiba, né? Porque você era muito jovem quando a guerra começa. Né? Acho que é ao contrário. É ao contrário? É, porque a pessoa vai procurando a felicidade dela e vai se libertar disso. Tá. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, acho que o povo menos comprometido com essas coisas que estou falando. Ao mesmo tempo, é um povo alegre, tem jogos de cintura. Não chega na hora nunca. Não, tem jogos de cintura, acho que é muito bom também. Jeitinho isso que estou aprendendo. Jeitinho brasileiro, vai um jeitinho. Não precisa aprender os defeitos. Não é defeito. Dizer sim é muito bom, às vezes. Eu fiz vou te dar uma coisa que dizer sim me ajudou. Teve um Rock por Alepo, que me chamaram para tocar trompete, eu não tinha trompete. Você toca trompete, tocava lá? Tocava. E gostava de rock? Aham, gostava. Então, eu não tinha trompete. Aí eu falei não no início. Aí vem uma pessoa brasileira, falou, Paulo, falou sim, vai dar certo. Vamos dar um jeito. A gente fala com a produção vai dar um jeito.
Aconteceu isso, eu fiz o show, ficou maravilhoso e deu certo. Você tocou trompete? Toquei trompete. Cadê o trompete? Foi emprestado? Emprestado. Legal. Mas a produção me prometeu que vai dar um de presente para mim. Posso pedir para você, os dois são poetas, eu gostaria muito de mostrar para vocês a produção dos dois, porque eles escreveram. Suponho que você escreva originalmente em árabe e você escreve em francês, né? Fala-se francês no Congo. Não, já começaram a ser poetas só em português, é isso? Uhum. É? Comecei a fazer isso aqui no Brasil, porque eu e Paula, a gente acha que a poesia é o oposto da guerra. Tá. O jeito de botar para fora a dor, alivia muito. Eu queria que você dissesse a sua poesia, mas eu estou achando que ele está microfonado, você não vai poder sair. Você não, tá... posso... não, você está... Já foi. Então vamos lá. Depois você manda. Então, esse poema eu fiz com a Paula, que é poeta, diretora também de teatro, dramaturga, para as crianças da Síria, que a gente fez com o Cristiano Laurito, que a gente fez um show beneficente para as crianças sírias. Então, estilhaços por lírios. A terra natal é colo de mãe, é identidade, orgulho, afetos. Meu país é dos sírios, é meu, assim como o Brasil é teu. Em arrobas de ganância, egoísmo e falta de patriotismo, roubaram meu bem mais precioso. Roubaram teu tesouro tão valioso. Somos adultos, a gente se vira, se reinventa, vem para cá. Mas as crianças sírias que ficaram por lá, sem teto, sem afeto, sem chão, trincheiras cavadas no coração, sem água, sem luz e sem educação. Fumaça, estilhaços no meio da praça, areia no nariz e nas orelhas, com dor, com fome, com o terror, com medo das armas na boca, empunhadas por essa gente louca, que não entende que os pequenos só merecem bombas. Os pequenos só merecem bombas de chocolate, foguetes para além da lua, balas de hortelã, explosão de risos, será alvo de abraços e ataques de beijos dos palhaços mágicos, contadores de história, músicos, pais, avós, padrinhos, tios, lírios, generais da fantasia, cabos de esperança do exército da criança. Queria dizer muito que aqui no Brasil eu não sou refugiado, eu sou bem-vindo. Eu saí da Síria, forçado pela guerra, obrigado. Mas hoje eu digo com gratidão, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a esse povo solidário e receptivo, igual ao Corcovado, de braços abertos. Obrigado. Maravilhoso. Bom, muito comovente. Vamos para um intervalo, gente? Na volta, aí você lê o seu. Tá bom? Vai ser o último bloco de Sem Censura. Sem Censura volta já. Voltamos com Sem Censura de hoje, que está falando do Dia Mundial do Refugiado. Deixa eu fazer a mesma pergunta que eu fiz no intervalo para vocês duas. Os dois são homens, um tem 27, outro tem 28. A maioria no mundo são homens nessa idade, refugiados? Bom, a maioria é jovem, mas a maioria são mulheres. No Brasil, são mais homens, justamente pela dificuldade de acesso dessas áreas de conflito ao Brasil. E essas mulheres, elas saem sozinhas? Com as crianças. Geralmente com as crianças. São grandes marchas de mulheres com crianças. A África e a Ásia são onde se encontra o maior número de refugiadas que seguem com as crianças. Você pega o seu filho e sai correndo. A feminização da pobreza. Vamos lá. Bruno, temos perguntas? Tenho duas perguntas. Uma é para o Issam e outra acho que pode ser para a Vanessa ou para a Débora. A do Issam, a Mona Lisa, ela tem uma questão, ela pergunta qual é a sua opinião
sobre os conflitos na Síria atualmente e a sua opinião sobre o governo Bashar al-Assad. E para a Luciana, a Luciana pergunta assim: eu acredito que seja muito bom para o Brasil receber os refugiados. A gente aprende muito com culturas diferentes. A gente pode receber refugiado em casa quando a gente tem estrutura para isso? Vamos começar. Então, a questão, da minha opinião, eu prefiro... Não precisa dizer. Realmente não estamos aqui para perguntar a sua opinião a respeito do governo Bashar al-Assad mesmo. Tá, desculpe a telespectadora, mas eu acho que a gente podia tentar... falar em geral que tem pessoas a favor, tem pessoas... Exatamente, ele tem família lá. Quer dizer, então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Se eu falar contra isso, aí... Não, tem que ter cuidado. Se tem família lá, né? Fala de qualquer lado, né? É perigoso. E pode receber refugiado em casa? Sim. Esse processo de integração dos refugiados, eles contam muito com a solidariedade dos brasileiros. É muito comum todo tipo de doação e de ajuda. Receber em casa não é tão comum, porque isso envolve uma relação pessoal do dia a dia, que às vezes nem em família é muito fácil, né? Pai com o filho, sempre tem alguns conflitos. Não, deve ter tido os problemas que ele teve na própria família, ele veio para a família, né? Com pessoas diferentes, com culturas diferentes, isso pode ser até mais agravado. Mas é importante saber, né, que as pessoas têm essa disponibilidade, podem procurar a Caritas e a gente pode orientar e pensar junto formas de apoiar essas pessoas. Claro, pode dar um lindo almoço maravilhoso no domingo para 2, 3 adotar um refugiado, assim, né? Sim. Os refugiados que chegam no Brasil, no caso do Wissam, ele tinha uma tia que morava aqui, mas se não tem, eles ficam aonde? Essa é a principal dificuldade dos refugiados e solicitantes na hora que eles chegam no Rio de Janeiro. Não existe nenhum espaço público de acolhida para essas pessoas. Hoje a gente conta com uma paróquia em Botafogo, São João Batista, que um padre se organizou e construiu organizou um espaço que acolhe hoje 40 pessoas e muito da solidariedade dos próprios conterrâneos. Então, hoje, se um congolês chega no Rio de Janeiro, ele é prontamente acolhido por um congolês que já estava aqui antes. É isso mesmo, Audrey. Se tem uma comunidade que te... Inclusive, a comunidade que acolhe é a igreja africana, que é da Assembleia onde eu sou pastor. Como a igreja reúne mais de 200 pessoas que são do Congo e de Angola, então, quando chega alguém, já encontra uma família. Os angolanos a gente estava mais acostumado. Então, eles já encontram uma família, que a gente tenta ajudar de uma certa forma. Tá, entendi. Então, essas comunidades é que são importantes. Com toda a fragilidade, né? Porque são pessoas que estão vivendo em áreas que são perigosas, né? Que não têm tanto acesso aos serviços públicos, porque são áreas mais afastadas dos grandes centros, né? Que pagam um aluguel que é possível pagar num quarto e sala, muitas vezes. Uma mãe com 5 filhos que acolhe uma outra mãe que vem com 3 e que fica naquele mesmo espaço por algum tempo até conseguir se organizar e conseguir alguma coisa melhor. Em termos de ajuda financeira, nem a Acnur, nem o governo brasileiro tem nenhum tipo de estrutura de financiamento? Existe sim um orçamento específico das Nações Unidas para apoiar, mas é um recurso muito pequeno, porque, na verdade, a ONU ela tem ações em todo o mundo. Então, a prioridade são locais onde existem os conflitos diretos. O Brasil ele não é tido como uma prioridade, até porque tem uma estrutura, teoricamente, do governo que poderia dar esse suporte também. Então, em alguns casos, principalmente de mulheres com crianças, é possível fornecer algum apoio financeiro por algum tempo, mas, infelizmente, não para todos. A gente não pode pedir, então, auxílio do público que dê a Caritas, alguma doação, elas aceitam, para que vocês possam repassar? Sim, com certeza. É uma forma de apoiar, com certeza. Maravilha. Eu queria pedir agora ao Audrey Mandalá que ele nos lesse o poema dele, mas ele vai ficar aqui mesmo. Então, esse é o poema Espelho, que é um dos poemas do meu projeto livro Africanidade. Você está querendo lançar esse livro, querendo lançar o livro. Você também, foi mesmo o caso dele, você está fazendo poesias agora que você está aqui? Com certeza. Antes você não fazia? Eu fazia alguma coisa em francês, mas quando cheguei aqui, eu primeiro comecei a traduzir os meus poemas em português para aprender melhor a língua. Depois eu decidi escrever em francês, que era muito mais fácil para mim aprender. Em português. Em português. Inclusive. Isso, aliás. Então, espelho. Anteontem era escravizado, ontem colonizado, hoje refugiado, sempre foste humilhado. Ninguém pode aceitar da sua terra ser privado, ter a vida travada, sem motivo alegado. Não foi fácil abandonar a família que era a tua prioridade, a terra que construiu a tua identidade.
por uma terra que vais aprender a amar. É deixar aquilo que tu mereces por um lugar que não conheces. É se jogar numa onda agitada, mergulhar no meio do nada. É largar a certeza, é abraçar a incerteza. É como aceitar a morrer com a esperança de renascer. Refugiado não tem identidade. Cultura, língua, nem escolha. Parece que não tem personalidade. Esfregado na cara, simplesmente olha. Aqui aguentas de tudo, pisoteado e sempre mudo. Embora o viver seja duro, não te tornaste cracudo. Aqui já viste de tudo, ô povo sem escudo, do ruim ao pior. Contudo, é aqui teu novo mundo. Aqui seu diploma vale um lixo, e não vale sonhar com luxo. Aqui engenheiro se torna camelô, e a mulher vaidosa vira um robô. Embora passes necessidade e seja rejeitado do pior jeito, sim, és vítima do preconceito, nunca perdeu a tua amabilidade. Ninguém conhece a profundeza da tua dor, todos ignoram o tamanho da tua esperança. Embora as lágrimas não tenham cor, ninguém nem nada apaga as lembranças. És o povo que se pode ofender, mas quem zomba precisa aprender que refugiado não é tua identidade. Não te acostume com essa atrocidade. Enfim, o que mais dói é a saudade. Obrigado. Acho muito lindo quando ele diz que refugiado não é a tua identidade. Obrigado. Queria que você me dissesse a coisa que você mais tem saudade da sua terra. Família. Como é que é a Síria? É muito bonita antes da guerra? Síria era colo de mãe, de verdade. Amizade excelente. A vida estava bem tranquila, bem... A Síria era o terceiro ou quarto país do mundo de segurança. Isso aqui significa muita coisa. Agora caiu para o último lugar. É muita diferença. Também meu pai era professor, minha mãe é professora. Eles deram para a gente uma boa educação. Sou formado, meu irmão, minha irmã são formados. Agora meu irmão pequeno está se formando. Então, depois da guerra, aconteceu a guerra, acabou com tudo. Com tudo isso que é... Eles estão conseguindo estudar ainda lá? Sim. Tem? Tem. Em Damasco. Mas sempre acontece. Eu também vivi lá 3 anos de guerra. Sempre tem dificuldade para ir para a faculdade. Sempre tem explosão. A luz para, assim, chega em 4 horas por dia. Algo muito difícil. Conseguir pão do dia a dia é também muito difícil. Tudo tem dificuldade. Qualquer coisa simples que a gente faz em outro país, lá tem dificuldade. Qualquer coisa, imagino que é simples, mas lá não é simples. Qualquer coisa é difícil. E você, Audrey, do que você mais tem saudades? Eu acho que eu tenho saudade de mim mesmo. Saudade da minha própria vida. Porque tudo que ele acabou de citar para mim é isso que constitui a vida. É a escola, amigos, família, a tua cidade, isso é a tua identidade. Então, acho que eu tenho saudade da minha própria vida, claro. A vida que eu levava, a minha escola, minhas amizades, e o trabalho que eu tinha, o futuro que eu planejava. Então, tudo isso, é como eu falei no meu poema, é como se jogar numa onda agitada no meio do nada. Você aceita morrer com esperança de renascer um dia. Então, não é fácil. Você deixa a certeza para abraçar a incerteza. O Brasil passou por uma ditadura militar que durou 20 anos e acabou. E muita gente voltou para o Brasil depois disso, né? Eu acho que você pode, já que vocês são tão jovens, você pode pensar que vocês, aos 50 anos, 40, sei lá que idade, vocês podem voltar e ser felizes lá, com o ganho de terem vivido aqui. Com certeza, isso é um sonho, mas não é fácil acontecer, porque vai acontecer. Há uma diferença entre, por exemplo, não sei, a Síria e o Congo. E, inclusive, o livro que eu estou escrevendo, Africanidade, é isso a batalha, é isso a ideia. A África hoje é vítima de uma conspiração, na verdade. Então, tem uma imagem da África que o estrangeiro vende nas mídias, que não é a verdadeira imagem da África. Aquelas crianças que todo mundo fala bonito, na verdade é feia porque é suja e magra.
Aquela imagem que todo mundo apresenta para a África não é a verdadeira imagem. Aquela imagem da África com a guerra, a fome, é uma África fabricada pelo estrangeiro. Então, isso é uma luta que a gente tem que fazer dia a dia para impedir, para acabar com essa colonização que nunca acabou na África, na verdade. Nunca houve independência na África. Isso é a nossa luta. Eu, inclusive, não sei como ajudar, talvez através dos meus poemas, do meu livro, tentar acordar a consciência dos africanos, porque o africano tem que mudar a sua visão, o seu comportamento, mas também o mundo precisa mudar a sua visão da África e do africano. Não tenha dúvida, essa desigualdade que está cada vez mais aumentando no mundo, ela precisa terminar. Como é que você acha que está o nosso futuro, Vanessa, em relação aos refugiados? Bom, eu não sei como está o nosso futuro, mas como eu gostaria que ele estivesse, eu acho que o Brasil deveria se abrir mais para receber os refugiados. Receber mais gente. E conseguir traçar políticas que fossem claras de acolhimento. Não é razoável que as pessoas que sejam recebidas aqui como refugiadas dentro de um estatuto legal sejam tratadas como se fossem pessoas que não merecem nenhum tratamento, porque elas no final das contas ser tratadas como pessoas especiais. Exatamente, eu acho que é preciso. Vanessa, o que queria dizer? É um pouco disso que a Vanessa falou, assim, entender que essas pessoas são portadoras de direitos, e que não é simplesmente dizer, você tem direito a ter um trabalho, e que isso vai se efetivar. As políticas e os profissionais que atuam nessas políticas têm que estar preparados para entender a especificidade dessas pessoas, para entender que elas têm um diferencial que é não falar português, que é não conhecer as políticas e como é que as coisas funcionam, e que isso, sim, tem um diferencial e que isso dificulta ainda mais esse processo para eles. A gente trabalha diretamente com as políticas. Hoje a gente já tem um avanço que é o Comitê Estadual de Políticas de Atenção aos Refugiados, que é um espaço para pensar políticas em âmbito estadual. E já tem uma articulação também a nível municipal. A gente espera que futuramente a gente consiga essa articulação, efetivar isso. Mas ainda é muito pouco. Muitos profissionais que estão nos hospitais, nos postos de saúde, nas escolas, não conhecem, não sabem que aquele documento que ele porta, que é um protocolo de solicitação de refúgio, dá direito a ele ter acesso à saúde, dá direito ao filho dele ter acesso à educação. Então, ainda existe muito que se trabalhar em termos de políticas públicas para que essas pessoas realmente consigam viver no Brasil, não só sobreviver. Elas têm uma visibilidade, Pelo que você está falando, elas são inteiramente opacas, ninguém sabe que elas existem. Em muitos lugares, a gente vai recorrer aos órgãos públicos e a pessoa diz, é a primeira vez que eu escuto falar que existem refugiados vivendo nessa localidade, nessa região onde basicamente eles estão concentrados em Rio e São Paulo, é isso que vocês falaram? Basicamente. É a grande concentração, sim. Quer dizer, região de fronteira não recebe muito. Não. Eles vêm mais de avião mesmo. Eles vêm mais de avião, mas eles vêm... Sempre tem uma referência, Vanessa? Sempre tem uma referência. Ou é algum parente, ou algum outro amigo que já estava aqui. Eu vou pedir para vocês duas pensarem numa historinha com refugiados, cada um casinho pessoal, para a gente contar no Facebook. Agora a gente vai terminar o programa. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos convidados, a vocês que nos acompanharam de casa, e dizer que agora você pode ficar com o programa Cenário Econômico Adalberto Piotto e a gente vai, então, ficar no Sem Censura no Facebook, tá? Você pode vir com a gente. Até amanhã, 5 horas. Estava lendo pelos números, sabe, Vanessa, que dizia assim, você tem, sei lá, 65 milhões de refugiados ou fora de casa, você tem 31 milhões de refugiados,
você tem 0,2% disso nos Estados Unidos. Quer dizer, esse barulho todo que eles fazem, e Europa também, né? Esse barulho todo que eles fazem não dá nem conta nem de 10% dessa... Não. Eles fazem muito barulho por nada. A maior parte dos refugiados se desloca no entorno dos países de onde eles estão fugindo. Você sabe, eu me lembro, porque eu já sou muito antiga, eu me lembro que nos anos 60 se falava muito na Europa da presença dos imigrantes, ou seja, todos os cargos de lixeiro na França eram feitos pelos portugueses, os turcos na Alemanha, etc. Quando você queria uma roupa mais barata, você mandava fazer na China. E eles eram muito mal vistos pela população local. De repente, houve uma reviravolta e, hoje em dia, quem detém esse posto do mal visto é o imigrante, como se ele fosse o refugiado, que tem essa fama do mal visto, como se ele fosse o representante do terrorismo quando ele está fugindo do terrorismo. Essa é uma novidade pós-2001, né? Na realidade, eu acho que o mundo inteiro é xenófobo, para ser bem honesta. Na Europa, por exemplo, a Alemanha, ela tem um ministério específico para migração e refúgio. E ela tem políticas muito organizadas nesse sentido. Estou dizendo que seja bom, só estou dizendo que ela tem isso organizado. É complicado para a Alemanha, né? Porque a Alemanha tem um passado recente que ela tem que se libertar, mas né? A Angela Merkel, e olha que eu estou falando de um país capitalista, que é a força motriz, vamos dizer, da economia da União Europeia, né? A Angela Merkel, recentemente, ela deu uma entrevista em que ela disse que a Alemanha precisa de pelo menos 300 mil imigrantes nos próximos 10 anos para manter a economia no ritmo de desenvolvimento que está. A Suíça toda tem essa política. Então, quer dizer, a Europa, ela recebe um número grande de refugiados pela proximidade com a África, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque ela colonizou a África. Então, a Europa colonizou ela criou um vínculo que ela agora não quer saber dele. E foi uma colonização exploratória, não é? Predatória. Como disse o Alder, ela foi exploratória. Então, esse movimento que a gente vê do refúgio hoje, da imigração para a Europa, ela tem a ver com histórico, né? Um longo histórico de convivência. Já falou. Pode falar, Bruno, das perguntas. Tem alguma? Não, eu tenho a Letícia, ela pergunta, falaram das diferenças culturais, e as semelhanças culturais? Ela ficou curiosa. Então, gostei dessa pergunta muito. Porque como a gente vê... tem namorado brasileiro. Como a gente vê que tem no Brasil muita corrupção, essas coisas que entristecem o brasileiro, mas o brasileiro consegue superar e tem jeito alegre, e tem comédia, ele faz vídeos. Essa coisa é muito linda. Também a gente veio de uma destruição. A gente quer construir. É isso que vou fazer na produção cultural em Vassouras. A gente fez uma demonstração para o prefeito Severino Dias. Agradeço muito a ele que vai querer trazer esse movimento chamado Movimento Letras Poéticas. É um movimento de arte e poesia. Mas é muito, assim, incrível, é dinâmico, assim, fora do padrão de saraus também. Como é que vai ser? Sempre, cada evento mensal, uma vez por mês, vai ter um poeta homenageado. A diretora Paula Wenck, que é criadora desse movimento, que teve 20 episódios no Rio de Janeiro, chegou a Vassouras, vai encontrar com os poetas e artistas, as escolas de arte também de Vassouras, daquela região. E cada um vai, a partir de um verso, de uma inspiração de um verso, vai criar o seu número. Ela vai orientar os poetas e as escolas de arte para fazer esse número. Eles vão fazer esse evento. Cada um vai fazer seu número para complementar o evento. E isso vai gerar... vai desenvolver a cultura também de Vassouras e vai ter palco para os poetas e artistas da cidade. E a gente quer plantar isso em Vassouras e nos outros municípios também. Maravilha, vai ser muito lindo. Luciano, você está querendo... Você estava falando... O teu livro chama-se Africanidade, é isso?
Audrey, sim. Africanidade, então, é um livro que tem 3 capítulos, né? O primeiro é Identidade, são um grupo de poemas que tem a ver com a identidade africana. Como o amigo acabou de falar, o refugiado, na verdade, ele não tem identidade. Isso significa que a mídia, ele vem de uma identidade errada de uma pessoa. Por exemplo, um sírio que chega num país estrangeiro já logo é considerado como um cara ruim, entendeu? Um africano que chega aqui, por exemplo, hoje em dia a Síria tem a ver com como o se Talibã. Ele fosse identificado com o terrorista sírio. Terrorismo. Estado então, Islâmico. você vê um sírio, você vê um sírio, tem razão. É terrorismo. É isso mesmo. Você vê um africano, é guerra, é fome, é tudo isso, um coitado. Tá. Então, identidade, o primeiro capítulo, ele mostra o valor da identidade africana, da nossa cultura. O segundo capítulo já, ele entra mais profundo no problema, no drama africano, entendeu? No problema que a África está passando hoje, mas... Sempre em poemas? Sempre em poema. Tá. Mas batendo muito na questão de motivo. Por que a África está passando nisso? O motivo do drama africano. Tá. O terceiro capítulo já isso é para chamar a atenção, para acordar a consciência, não só do povo africano, como eu falei, que precisa mudar, porque ele foi condicionado durante muito tempo, se considerando como um povo sem menor importância, sem valor, incapaz de fazer alguma coisa, mas também o brasileiro e o mundo inteiro precisa mudar a sua visão do africano e da África, saber que o povo africano precisa ser considerado não como um subcontinente, mas um continente, e está livre para dirigir o país e decidir o futuro dos filhos da terra. Então, esse livro já está pronto? Ele já está pronto. Acho que essa semana vamos acabar já com a revisão toda, com a professora que está me ajudando também, que vou agradecer aqui, a Patrícia. E acho que depois vamos esperar algum interesse de uma editora que estamos aguardando, procurando uma editora para... Mas a ideia do livro dele tem a ver com a ideia do meu livro também. Você também tem um livro? Então, sim, vou fazer... na verdade, estou escrevendo um livro chamado Estilhaços Poleiros. Sim, que essa poesia é... Eu queria me mostrar também, a Síria tem coisas lindas. Não isso é uma guerra. Queria mostrar isso. Claro que vou escrever sobre as imagens da guerra também e como trocar as coisas ruins pelas coisas boas. Claro. Trocar estilhaços por lírios. Eu vou falar sobre a experiência do Brasil. Aí, se Deus quiser, logo esse livro vai ser lançado. Se tiver uma editora interessada, agora é a hora. Tá bom. Vamos lá, Débora, queria que você falasse uma historinha que você, com a tua prática aí de estar lidando com eles. As histórias são muitas, né? Mas eu queria até ressaltar uma positiva, porque a gente tem a tendência sempre, como o Alder falou, né? A gente criar os estereótipos e sempre uma coisa muito pesada, muito ruim. E assim... A gente está querendo sempre comover o outro para a nossa causa, então a gente tende a pôr muitas tintas negras, porque a gente sabe que o choro é um... É verdade. Mas é bom a gente perceber, a gente saber que é possível, né? Esse recomeço, ele é possível. Apesar de todas as dificuldades, de todo o tempo que é necessário transcorrer, o caminho que é necessário transcorrer, é possível recomeçar. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma funcionária da Caritas que é refugiada. Ela veio para o Brasil como refugiada, né? Pediu refúgio, porque ela fugia, né, das questões do país dela. Lá ela já trabalhava ajudando pessoas, em uma ONG também que ajudava mulheres em situação de violência. E ela veio aqui, fez o curso de português, e a gente precisava de um profissional para atuar mais diretamente na relação com os refugiados. E a gente a contratou. E é uma pessoa que hoje está na situação de refúgio, mas que está levando a vida dela aqui no Brasil em função de ajudar outros refugiados e outros solicitantes de refúgio que estão chegando aqui no Rio de Janeiro. Então, não só com o trabalho dela efetivo na Caritas, mas como uma pessoa de referência, né, que dá esse apoio a essas pessoas que estão numa situação muito semelhante à que ela estava assim que ela chegou. Maravilha, linda história. Você também tem uma historinha boa? De refugiados? Não uma história específica. A minha história é mais uma história de convivência com pessoas como o Audrey, como o Issam, que eu não trabalho diretamente com eles, mas converso muito com eles para poder compreender essa questão que ele coloca, que sobretudo que o Audrey coloca, essa questão da África. E eu conversava muito com os angolanos,
né? Existe uma comunidade de angolanos ali na Vila do João, na favela da Maré. E nós fizemos, nosso grupo, conversava muito com eles. Atualmente eu estou em contato com um congolês que está tendo sérios problemas para poder se naturalizar, embora ele tenha uma filha no Brasil. Então, são problemas, assim, curiosos, porque essas pessoas, a gente tende a pensar, né, o senso comum tende a pensar que eles estão fugidos de algum lugar, são pobres, né, não tem. Mas não, eles têm, muitas vezes, formação de nível superior, têm uma profissão que eles deixaram para trás, têm uma família, fazem outra família aqui, começam a reconstruir a vida e, em algum momento, por exemplo, como no caso dos angolanos, acaba o estatuto de refugiado, e agora? Então, são várias essas histórias que eu fui coletando ao longo dessa minha pesquisa, minha trajetória de pesquisadora, ouvindo o que essas pessoas tinham a dizer. E você também é poeta? Também. E você trata disso na sua poesia? Não, eu trato mais de questões que me angustiam pessoalmente mesmo. Não vou isso é uma coisa que me angustia. Ainda não, mas depois de hoje acho que eu vou começar também. Aqui é a bancada dos poetas. Sarau, como isso Vamos fazer um sarau. Eu acho que é uma boa ideia. Então, falando de uma história, por exemplo, de refugiado, né? Acho que a minha história é a mais linda. Porque eu cheguei aqui como refugiado. Ele vai contar a Paletão, a namorada da Paula, então, que ele vai contar a história dele. Conta. Eu cheguei no Brasil, depois de 2 meses, encontrei uma menina na minha igreja, que era jornalista da igreja. Eu já tinha visto uma vez só na faculdade de informática que eu fazia. Ele estava lá, estudou 2 anos, depois recebeu uma bolsa para estudar aqui no Brasil. Só que logo depois houve um problema na família, que um cara do governo também que... Peraí. Você conheceu na sua igreja lá no Congo? Não, no Congo eu tinha visto ela uma vez na faculdade. A gente nem se falou. Caramba, entendeu? No Congo. Ela foi lá porque ela é jornalista da igreja. Agora, ele aí você chegou conheceu. Pra cá. Aí você veio para cá. Para cá eu vi ela na igreja, encontrei ela na igreja. Aqui? Então, aqui. Ela não podia mais estudar porque houve um problema no país lá. Com a família, quer dizer, o governo que está sempre no poder, né, mexeu com o pai dele. Ela é de lá? Ela é de lá do Congo. Eles perderam a casa e o pai não podia mais trabalhar, houve um problema sério. Então, ela não podia estudar porque a família não tinha condições para apoiar ela. Então, ela pediu refúgio também e começou a se virar aqui para viver. Eu conheci ela. Ela veio antes de você? Antes de mim. Ela está aqui há 5 anos já. Tá. Quando eu cheguei, 2 meses depois, a gente se conheceu. E noivamos. Não, a gente se conheceu não. Você olhou e disse, você é aquela menina que eu já tinha visto na igreja. Aí ela disse assim, eu não me lembro de você. Com certeza. Não foi? Com certeza. Aí você disse, mas eu me lembro de você. Aí ela adorou isso. Adorou isso. E começou tudo, só que há uma diferença também de cultura. Na África, para casar, você não pode namorar, porque namoro não é aceito. No Congo, namoro não é aceito. Você precisa noivar. Eu tive que mandar dinheiro na família para noivar. Noivamos, acho que 6 meses. Depois, casamos também pagando o dote, que não era coisa fácil. Eu paguei o dote, a gente casou. E depois Tem que de trabalhar dobrado, cara. Isso. E depois de 1 ano, nasceu a Chloé, que está com 4 meses. Parabéns. Que lindo nome, Chloé. Obrigado. E ela é brasileira, Chloé? Ela é brasileira, com certeza. Quer dizer, aí como é que fica? Ela é brasileira e ela é do Congo também, a Chloé? Eu não sei como que é a legislação do Congo. O problema é que a legislação do Congo é um pouco diferente da legislação de Angola, por exemplo. Angola aceita dupla nacionalidade, mas o Congo não aceita. Ela ou é brasileira ou é congolesa. Então, se eu levar, por exemplo, na embaixada do Congo, registrar ela como congolês, ela tem que ser só congolesa. Como ela é brasileira, não pode ser congolesa. Olha só, mas isso não pode ser assim. Você registra ela na Embaixada do Congo, mas como o Brasil aceita dupla nacionalidade, aí pronto, aí não tem importância. Também entendo. Não é a melhor coisa a fazer? Você tem, não é isso? Eu entendo que é assim. Vanessa, porque a legislação brasileira... São coisas que a gente fazia, coisa da brasileiro que nascia fora, a gente fazia assim. A legislação brasileira, ela praticamente não dá lugar para a patridia, porque nós aceitamos o filho de brasileiro que é nascido no exterior, o brasileiro que é nascido no Brasil, né? O filho de estrangeiros nascido no Brasil. Isso. Então, a nossa legislação, a nossa Constituição, ela é aberta para abrigar todas essas possibilidades. Desse ponto de vista.
Então você pode sim, você devia registrar Se ela porque ela não vai deixar de ser brasileira pelas leis brasileiras. Se ela for congolesa e nascida no Brasil, ela pode ser brasileira e congolesa. Você pode perfeitamente registrar ela pelas leis do Congo, ela será e pelas leis brasileiras. Clóia, uma boa notícia. Lacrou, Clóia. Lacradora. Gente, queria agradecer muito a você, Obrigado. a Vanessa, ao Issam, a Débora. O programa chegou ao final. A gente volta amanhã às 5 da tarde. Muito obrigada por vocês terem vindo. Até lá.